Paz do Senhor a todos, aqui é o professor David Vinícius. Vamos falar novamente sobre a escola bíblica dominical. O tema de hoje, ou o título de hoje, a escola bíblica dominical deve promover a verdade que liberta. A escola bíblica dominical deve promover a verdade que liberta. Então, dentro deste tema, eu quero estar lendo um texto com os irmãos, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo de número 8, versículo de número 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repetindo novamente, o capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a escola bíblica dominical deve promover a verdade que liberta. Eu quero, antes de eu estar entrando no texto lido, eu quero fazer 4 observações, acerca deste texto a qual nós lemos, e dentro do título desta aula. A reivindicação das pessoas em serem descendentes de Abraão era fútil, pois os atos delas evidenciam uma falta de qualquer relacionamento moral com ele. Fazendo uma introdução acerca desse texto, é que eles reivindicavam serem filhos de Abraão, mas o seu caráter evidenciavam que eles não tinham relacionamento nenhum com Abraão. E isso nós já podemos abrir um parênteses aqui. Tem muitos que dizem ser filhos de Deus, servirem a Deus, mas no seu padrão moral, nas suas práticas, mostra ou evidencia que eles não têm um relacionamento nenhum com o Deus ao qual eles professam. Fecha parênteses. Se realmente fossem filhos de Deus, eles reverenciariam o Filho de Deus. Então, se o povo aqui, os judeus aqui, verdadeiramente se reverenciassem a Abraão, eles também reverenciariam o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então mostra que eles falavam uma coisa, mas na prática era totalmente diferente. Ao invés disso, a reação deles contra Jesus apenas revelou o fato sensato de que o demônio era pai deles. Simplesmente, então, as suas práticas, as suas atitudes para com o Filho de Deus, para com Jesus Cristo, só mostrou que eles de fato eram filhos do diabo e não filhos de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, o seu pai é o diabo, falando acerca desses judeus aqui que estavam querendo matar Jesus Cristo. Quarto ponto, o quarto ponto para finalizar essa introdução básica: não é a árvore genealógica, étnica ou familiar que torna uma pessoa aceitável perante Deus, mas sim honrar a Deus acreditando e amando Jesus Cristo. Então não é
achar que eu sou filho de pastor, então quer dizer que agora já está tudo resolvido. Eu sou filho de missionário, agora está tudo resolvido. Não, não é a árvore genealógica que vai me levar aos céus ou vai me mostrar que eu sou fiel a Deus. Não, mas em eu estar honrando a Deus, amando-o e também servindo a Jesus Cristo. Então, não é simplesmente uma questão familiar, é uma questão pessoal também. Eu tenho que amar, tenho que servir, tenho que estar ali reverenciando a esse Deus a qual eu professo que sirvo a Ele. Então, esses aqui são os 4 pontos dessa introdução bem básica. Então, no versículo 31, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A escola bíblica dominical deve promover a verdade que liberta. Aqui Cristo os adverte que não é bastante que alguém tenha tido um bom começo, se seu progresso até o fim não lhe corresponder. Então, dentro desse texto, que nós já podemos observar que o fato não é só começar bem, tem que terminar bem, tem que ir até o final, tem que permanecer em Cristo. E a escola bíblica dominical, através da verdade que liberta, produz nos alunos, ou mostra para os alunos, que esses alunos eles têm que permanecerem até o final em Cristo Jesus. Não basta só começar bem, tem que terminar bem a nossa caminhada. E aqui eu já abro um parênteses, ou seja, lembrando de um texto que se encontra em Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 14. Capítulo de número 3 e o versículo de número 14 ou de número 14. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Repetindo, versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ali falando para a igreja de Filipos, dando ali os seus conselhos para esta igreja. No versículo 14, ele vai falar que prosseguia para um alvo, e o seu alvo é o prêmio a qual ele estava buscando, que é Cristo Jesus. E aqui a primeira particularidade dentro deste texto de Filipenses que nós podemos tirar é que o verbo prosseguir implica ação contínua. O primeiro ponto dentro desse verbo prosseguir vai falar de uma ação contínua, ou seja, eu prossigo, eu continuo, eu não paro, eu permaneço na caminhada até o final. Então, o que o apóstolo Paulo está passando? Eu prossigo, ou seja, eu não paro no início da caminhada, eu não paro no meio da caminhada, eu vou até o final da caminhada. Eu prossigo para o meu prêmio, e esse prêmio só está no final da caminhada, não está nem no início nem no meio, mas no final, ou seja, no cumprir a caminhada, ou no completar a caminhada. Então, ou seja, fala de uma ação contínua. O verbo prosseguir também fala de esforço intenso,
alguém que se esforça, alguém que não mede esforços nenhum, ou seja, aquela pessoa que ela se esforça ao máximo para estar permanecendo nessa caminhada, ela não desiste. As lutas vão vir, as dificuldades virão, mas ela permanece firme nos seus propósitos, ou seja, esforço intenso. Outra particularidade também implica determinação da parte do apóstolo. Ou seja, então o que nós estamos vendo? Estamos observando na vida do apóstolo ação contínua, esforço intenso e determinação. Ou seja, o apóstolo vai falar, eu prossigo, o verbo prosseguir, determinação. Então, a escola bíblica dominical, ao promover a verdade que liberta, ela tem que conduzir os seus alunos para ter uma determinação de continuar até o final da caminhada. E é isso que a escola dominical deve fazer ao promover a verdade que liberta. Produzir nos alunos uma ação contínua, esforço intenso e perseverança ou determinação. Mostrar que esses alunos precisam continuar na caminhada em nome de Jesus. Mesmo enfrentando obstáculos e dificuldades, não podemos desistir. Tanto nós, professores, tanto os alunos não podem desistir, tem que ir até o final da caminhada, porque o prêmio da vocação está no final da caminhada. Então nós temos que ir até o final. Pode vir luta, dificuldades, podemos enfrentar obstáculos, mas vamos até o final em nome de Jesus. Professor, você tem que incentivar os seus alunos a permanecerem na caminhada até o final. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a presa. Então, quando nós pegamos esse prosseguir, o verbo prosseguir, os gregos usavam este termo para descrever um caçador que ia atrás da sua presa de forma ávida, ou seja, com uma avidez. Então, ou seja, assim como os gregos usavam essa palavra para um caçador, assim temos que ser nós. Ou seja, eu tenho que prosseguir com avidez até o meu alvo e não desistir enquanto eu não alcançar o meu alvo, não alcançar o meu prêmio da vocação. E até o final, vencendo as lutas, as barreiras, dificuldades. Professor, por mais que você passe por dificuldades, você tem que vencer essas dificuldades em nome de Jesus Cristo e mostrar para os seus alunos, do mesmo jeito que você venceu, eles também podem vencer, porque o Cristo que me ajudou a vencer é o Cristo que que vão os ajudar a vencer também as lutas e os obstáculos. Outra palavra que aparece também no texto, de versículo 14, é que prossigo para o alvo. A palavra alvo no grego é skopos, que fala da fita diante da meta, no final da pista, a qual o atleta dirige seu olhar. Então a palavra skopos vai falar daquela fita, da linha de chegada, aonde o corredor, aonde o atleta, ele tem aquela visão daquela fita, então ele vai correndo em direção àquela fita, porque aquela fita é o alvo dele, e ele só vence a corrida se atravessar a linha de chegada, aquela fita. Fazendo um paralelo aqui, assim somos nós.
O nosso alvo é Cristo. Então eu estou correndo, eu estou caminhando com os meus olhos ligados a Cristo e não ao homem, porque o homem pode cair, o homem pode tropeçar, mas Cristo não. Então o meu alvo é Cristo. Se o meu alvo é Cristo, eu permaneço fiel, porque é só no final da caminhada que eu vou ter a soberana, eu vou ter a recompensa dessa soberana vocação ao qual Deus me deu. Então, professor, você tem que mostrar para os seus alunos, se eles não permanecerem até o final, eles vão perder este prêmio. Eles vão perder esse prêmio dessa soberana vocação. Então, você tem que mostrar para eles que eles precisam ir até o final. E você, professor, pagar o preço em oração para que esses alunos permaneçam até o fim. Paulo era atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. Qual que era o prêmio da vitória a qual chamava a atenção de Paulo? Cristo. Cristo. Por isso que ele vai dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque o morrer, por que o morrer é lucro? Porque morrendo ele ia ir para Cristo, então isso é lucro para um cristão. Mas aí, o que nós observamos? Qual que é a visão de Paulo? O que ele já tinha impregnado nele, o que já tinha interiorizado nele? Que o alvo que atraía ele era Cristo. Professor, alunos, qual é o alvo que te atrai? Porque se não for Cristo, desculpe te avisar, você vai perder o prêmio da soberana vocação. Mas, se o nosso alvo for Cristo, esse prêmio já está nos reservado em nome de Jesus. Paulo não corre por causa da prosperidade. Paulo não corre por causa da saúde, sucesso ou fama, mas sim por causa de Cristo. Ele não está indo atrás de campanha de prosperidade. Ele não está indo em campanha que cura a qualquer preço. Se Deus não fizer, eu abandono esse Cristo. Através de sucesso ou através de fama, de crentes popstar no nosso meio. Não. Mas o alvo de Paulo era Cristo. Então, quando o meu alvo é Cristo, as outras coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. É isso que nós precisamos, manter o nosso alvo, professor, em Cristo, porque os nossos alunos vão observar que nosso alvo é Cristo e vão ter este exemplo de também estar buscando o alvo, que é Cristo Jesus. Então, professor, mostre aos seus alunos que o seu alvo é Cristo e que eles também precisam ter o alvo em Cristo Jesus para alcançar o prêmio da soberana vocação. William Hendrickson, ele diz que no final da corrida, o vencedor era convocado da pista ao estádio a comparecer diante do banco do juiz a fim de receber o prêmio. Olha que interessante. Então, segundo a visão, segundo William Hendricks, ele vai dizer que os corredores, que o atleta no final da corrida era convocado para se comparecer diante do juiz para receber o seu prêmio. Ou seja, conosco há um paralelo aqui. Assim que nós terminarmos a nossa carreira, nós vamos alcançar diante do soberano juiz o nosso prêmio da soberana vocação.
Aqui também nós precisamos permanecer nessa corrida para que nós venhamos, diante do nosso juiz, receber o prêmio da soberana vocação. Aqui eu fecho parênteses e volto ao versículo 31 de João 8. João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Aqueles que tinham acreditado nele, em Cristo, Jesus lança um desafio. Não apenas crer momentaneamente, mas permanecer em sua palavra. Então Jesus lança um desafio para esses discípulos que de início estão crendo em Cristo, e Jesus vai mostrar para eles que não é só crer momentaneamente, mas é permanecer na palavra, permanecer fiéis à sua palavra. Não adianta eu confessar Cristo aqui diante de um altar, simplesmente confessei e acabou, agora eu sou salvo e pronto, final. Não é só isso, tem que permanecer na palavra. Tem que permanecer. O fato de uma pessoa, diante de um altar, conhecer verbalmente Cristo, não se torna fato dela já ser salva e acabou. Elas precisam permanecer na caminhada. Elas precisam permanecer na palavra. Ali já é o início, quando eles vão ali diante do altar, ou não vão diante do altar, mas reconhece Cristo como Senhor e Salvador, é o início, mas eles precisam permanecer no Senhor, e é isso que Jesus está falando para eles. Então a escola dominical, que promove a verdade que liberta, ela tem que mostrar isso aos alunos, que eles precisam permanecerem até o final. Permanecendo na palavra, tornar-se-iam seus discípulos e chegariam ao conhecimento da verdade, que os tornariam livres. Então Jesus vai dizer, vocês têm que permanecer na palavra. Aí no versículo 32 ele vai falar, se vocês no 31 permanecerem na palavra, e vocês vão conhecer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vão conhecer a verdade permanecendo na palavra. Permanecendo na palavra, conhecerão a verdade que é Cristo Jesus. A verdade é em Deus. Então, ou seja, tem que permanecer na palavra. Tem que permanecer, porque se não permanecerem, não são discípulos verdadeiros de Cristo. E não vão poder conhecer a verdade, e não conhecendo a verdade, não serão livres em nome de Jesus. Então precisam permanecer. E é isso que Jesus está nos ensinando. Vocês precisam permanecerem na palavra. E verdadeiramente sereis meus discípulos, permanecendo na palavra, aí vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Professor de escola dominical, você precisa mostrar isso. Se os alunos ali abandonarem a Cristo no meio da caminhada ou no início da caminhada, eles não são verdadeiramente discípulos de Jesus. Por isso que eles precisam permanecerem até o final. A escola bíblica dominical deve promover a verdade que liberta. O professor não trabalha com a mentira. O professor não trabalha em ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ele fala a verdade com sabedoria e conduz esses alunos a Cristo Jesus. Vamos lá. Muitos professam ser seus discípulos. No entanto, não são realmente.
e não têm o direito de ser considerados ou serem considerados como tais, porque as suas atitudes não condizem. Quer ver um exemplo? Nas redes sociais, você vê muito disso. Pessoas colocam no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, Instagram, que são servos de Deus, que são adoradores de Deus, mas as suas vestimentas não condiz com aquilo que eles professam. As suas atitudes não condiz com aquilo que eles professam. Aí o obreiro vai à praia, aí coloca fotos sem camisa em redes sociais, mostrando assim uma falta de padrão moral. As nossas jovens colocam fotos de biquínis ou seminuas nas suas redes sociais e dizem que são adoradoras de Deus, mas como pode adorar um Deus que cobra do seu povo santidade se eles não têm um padrão nenhum de santidade em suas vidas? Como pode isso? Dizem adoradores de Deus, mas tem tempo para ir para um campo de futebol aonde aquele grupo ali xinga a mãe de juiz, fala palavrão, não tem respeito à criança, não tem respeito a mulheres do lado, vão para esses ambientes perversos, aí falam que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para jejuar, mas tempo para isso eles têm. Mas Jesus ficava no meio dos mundanos. Mas escuta aqui, ô seu perverso. Jesus, ele ia e pregava o evangelho. Vocês não. Vocês vão e não falam de Jesus para ninguém no campo de futebol. Ficam no meio das torcidas, mas não falam de Jesus para ninguém. Então deixa de ser hipócrita, seus atores. E o evangelho é coisa séria. Jesus distingue seus discípulos dos hipócritas. Hipócritas no grego, o termo grego é hipócrites, que significa ator de palco. Ou seja, os atores gregos e romanos tinham o costume de falar usando máscaras. Então olha o que Jesus vai nos mostrar no versículo 31. Ele vai distinguir entre os falsos e os verdadeiros. Os verdadeiros permanecem até o final, mas os falsos ou eles param no início da caminhada ou no meio da caminhada. Então aqui há uma distinção entre os verdadeiros e os hipócritas, os atores, aqueles que colocam a máscara, aqueles que são dissimulados e aqueles que são fingidos no meio do cristianismo. Os falsos desistem no caminho, os verdadeiros perseveram até o final. Os falsos no meio da caminhada ou no caminho eles desistem, mas os verdadeiros não. Eles permanecem, eles perseveram até o final. Então nós que servimos ao Senhor temos que permanecer até o final. Não podemos parar no início, não podemos parar no meio. A nossa vitória está no final, na linha de chegada. Então, professor de escola dominical, você precisa mostrar para os seus alunos e também você tem que viver essa perspectiva de o meu prêmio, aquilo que Deus reservou para mim, só está no final da caminhada.
não no início e nem no meio, mas no final da caminhada, que é o prêmio da soberana vocação de Deus. Ainda dentro do versículo 31, ainda, portanto, se quisermos que Cristo nos reconheça como seus discípulos, temos que nos esforçar por perseverarmos. Temos que nos esforçar e perseverarmos até o final. Assim como Jó perseverou. Perdeu 10 filhos, perdeu suas riquezas, foi acometido de doença, mas permaneceu até o final. Deus me deu, Deus levou, mas bendito seja o nome do Senhor. Professor, a sua fé tem que ser tão viva que essa fé venha tocar de forma profunda os seus alunos por meio do seu ensinamento, por meio da palavra que você ensina. Você tem que viver essa fé, viver na prática esse crer em Cristo Jesus. Então só podemos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos se permanecermos até o final. Agora, em João 8, versículo 32, falamos do 31, agora vamos falar do 32. Qual que é o tema dessa lição? A escola bíblica dominical deve promover a verdade que liberta. Então, no versículo 32, Jesus afirma o seguinte, e continua: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele fala que tem que permanecer. Se eles permanecerem na palavra, eles vão ser verdadeiramente seus discípulos, e se tornando verdadeiramente seus discípulos, vão conhecer a verdade, e a verdade os libertará. Jesus afirma que aqueles que chegam a algum conhecimento dele, conhecerão a verdade. Então, só chegarão ao conhecimento da verdade se permanecermos fiéis a Cristo até o final. Se permanecermos na palavra, que é a palavra do Senhor. Assim nós vamos conhecer a Deus, vamos conhecer verdadeiramente a Jesus. Então, só aqueles que chegam a algum conhecimento dele chegarão à verdade. Como é que eu vou conhecer ele? Permanecendo na sua palavra, permanecendo nele. Assim eu vou prosseguir conhecendo ao Senhor. O conceito grego de verdade enfatiza a realidade, ou seja, o que é real. Então, ou seja, dentro desse conceito grego, sobre a verdade, enfatiza a realidade ou o que é real. O real para nós, a verdade para nós, a realidade para nós é Cristo Jesus. A palavra no Antigo Testamento, traduzida por verdade, estava mais relacionada com integridade ou fidelidade à palavra ou ao caráter da pessoa. Então, aqui como nós estamos falando, e conhecereis a verdade vos libertará, nós estamos falando de Cristo, do caráter dessa pessoa que é Cristo. O pensamento judaico, às vezes, caracterizava Deus como a verdade. Olha o interessante. Então, nós estamos o quê? Afunilando a questão. Então, dentro desse pensamento judaico, às vezes, caracterizava Deus como a verdade. Então, se conhecermos a verdade, permanecermos na verdade, conhecer a verdade, essa verdade nos libertará. E essa verdade é Jesus Cristo,
é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É essa verdade que nos libertará da escravidão do pecado, das perversidades do homem. É essa verdade que nos libertará, que é Cristo Jesus. De forma que os ouvintes de Jesus, dentro desse pensamento judaico, que os ouvintes de Jesus deveriam perceber que ele se refere especialmente à verdade de Deus no sentido judaico da palavra. Então, os discípulos ali, os ouvintes que estavam ali, eles deveriam perceber que Jesus estava falando especialmente a verdade de Deus no sentido judaico da palavra. Então conhecereis a verdade, que verdade é essa? A verdade de Deus. E Deus é a própria verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, é a nossa verdade, o caminho e a vida. Então, é essa verdade que nós precisamos. E é essa verdade, professor, que você deve passar para os seus alunos. Cristo Jesus é a verdade. Ele não é umas das verdades, ele é a verdade. A verdade absoluta é Cristo Jesus. As palavras de Jesus carregam em si princípios que devem nortear o pensamento e a ação de educadores verdadeiramente comprometidos com os reais objetivos da educação. Então, dentro dessa perspectiva, as palavras de Jesus ela carrega em si princípios que devem nos conduzir a uma verdadeira educação, ao verdadeiro ensino, mostrar aos alunos a verdade do Evangelho, o verdadeiro ensino, o verdadeiro conhecimento em Cristo Jesus. Então, isso tem que nortear a minha vida. Ou seja, eu tenho que viver esta verdade, caminhar nesta verdade, servir esta verdade e promover esta verdade, que é a verdade que liberta. Jesus passou a maior parte do seu ministério ensinando. O título pelo qual é mais chamado nos evangelhos é mestre. Por quê? Porque passou o seu ministério, na maior parte do seu ministério, ensinando de forma clara, objetiva, sem confusão de mente, sem confundir a mente dos seus discípulos, dos seus alunos. Às vezes os discípulos não entendiam, mas Jesus sempre falava de forma clara. Assim, às vezes Jesus também fala de forma clara para conosco, mas às vezes nós que fazemos confusão com seus ensinos. Ele era o mestre por excelência. Então nós, professores, temos que seguir os exemplos de Cristo, ensinar de forma clara e objetiva aos nossos alunos e conduzi-los à verdade em nome de Jesus Cristo. Seu ensino não apenas explicava, mas denunciava. Como assim só não explicava, mas denunciava? Denunciava o sistema da época, denunciava o legalismo religioso, denunciava o sistema farisaico do seu tempo. Então ele não só explicava a sua palavra, mas denunciava o sistema corrupto de sua época. E não é diferente hoje. Não é diferente. O sistema religioso nosso hoje também se encontra corrupto, se encontra com um câncer no meio dele, aonde a barganha para subir em ministério, aonde só é consagrado aquelas pessoas que bajulam muito seus líderes, não se oram igual Jesus fez, ficou no monte orando a noite toda para escolher os seus discípulos, mas não se oram mais para isso, são escolhas humanas, porque quando escolhe esses líderes,
E quando esses líderes estão na frente da obra, são líderes despreparados, desqualificados, não conhecem de Bíblia, são analfabetos bíblicos, não têm profundidade espiritual com Deus, não tem um convívio com Deus através de oração, de palavra e jejum. Então foi uma escolha meramente humana, não foi escolhido por Deus, por meio de oração, confirmação de Deus. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Não generalizando, mas na maior parte é isso. Eu vejo. Pessoas são consagradas simplesmente porque tem bastante tempo no ministério, mas as pessoas são ruins de Bíblia, são péssimos leitores da palavra, ensinadores, então nem se falam, mas foram consagrados a evangelistas, a presbíteros, a pastores. É o sistema corrupto do século 21. Mas Jesus não só ensinava, mas também denunciava. E nós temos que denunciar esse sistema corrupto, mostrar a verdadeira palavra de Jesus, mostrar que precisamos, através de jejum, oração e palavra, escolher os verdadeiros líderes da igreja, consagrar verdadeiramente pessoas que têm compromisso com oração, com palavra e com jejum. Que foram chamados por Deus. Não apenas denunciava, mas conscientizava. Mostrava a verdade. Então não basta só ali denunciar e não fazer nada. Jesus denunciava, mas também conscientizava, mostrava aos seus alunos, os seus discípulos, o caminho que eles deveriam seguir. Conscientizava. Não apenas conscientizava, mas libertava. Não estou falando que Jesus libertava as pessoas para ser desigrejados. Não era isso. Não é isso. Mas é não fazer parte de um sistema corrupto, é denunciar, é ensinar, denunciar, conscientizar através da palavra, e as pessoas que estão cativas, escravas desse sistema, vão ser libertos e vão lutar pelo verdadeiro evangelho em nome de Jesus Cristo. O preço pago pelo ensino que liberta são caríssimo. É muito caro, irmão, o preço que nós pagamos para estar ensinando o ensino que liberta. Você vai ser caluniado, apedrejado, talvez você vai perder até o cargo na igreja por causa de algumas verdades que você vai falar, e às vezes o líder da igreja está pactuado com um sistema corrupto e adulterado religioso, que só tem compromisso em passar a mão em bodes, em passar a mão na cabeça dos outros e não denunciar o pecado, o erro. Então é um preço muito caro a ser pago. João Batista pagou o preço de ter perdido a cabeça. Jesus foi morto na cruz do Calvário. Paulo foi morto, foi perseguido, foi arrastado dentro da cidade como se estivesse morto. Foi açoitado com vara, apedrejado, caluniado, mentiram acerca de Paulo. Então nós temos que estar preparados, professores de escola bíblica dominical, para estar enfrentando tudo isso. Em prol da verdade, da palavra de Deus. A violência é sempre o argumento dos que não possuem argumento. E outra coisa, muitos daqueles líderes que falam que Deus vai levantar pastores, vai levantar pregadores, vai levantar pessoas para estar fazendo a obra, que não é para desistir, que a gente precisa usar os de dentro de casa e não usar só os de fora, mas são os mesmos que quando Deus levanta pessoas dentro das suas congregações, são os mesmos que lutam para matar o ministério dessas pessoas. Lembrando, não generalizando, mas é isso. Quantos de nós já não passou por isso? Nossas próprias lideranças nos perseguindo, tentando nos colocar de canto para ver se nós desistimos da caminhada.
Mas eles esquecem que quem nos chamou foi Deus. E se Deus nos chamou, nós estamos firmes na palavra do Senhor, fazendo parte de algum cargo da igreja ou não, mas estaremos firmes no Senhor. Então, muitos esses que estão falando que Deus vai levantar, mas se Deus levantar, são os primeiros a lutar contra. São os primeiros a tentar matar o ministério dessas pessoas. Não valorizam ninguém de casa. Ninguém de casa. Convida pregadores de fora pagam caríssimos nesses pregadores. Aí esses pregadores vêm, não ensinam nada. Bíblia que é bom, nada. E pagam. Mas os de casa não incentivam nada. Não dão um livro, não presentiam com um dicionário bíblico, não incentivam com nada. Mas se Deus o levanta, é os primeiros a tentar matar o ministério dessas pessoas. Mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus é maior nas nossas vidas, professores de escola dominical. Ensina a verdade, e a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então, qual que é o argumento dessas pessoas que não têm argumento? A violência. Muitas vezes vão partir para a violência. Foi isso que fizeram com Jesus. Não tinham argumento, vão partir para a violência. Vão crucificar, vão caluniar, vão pagar testemunhas falsas para testemunhar contra eles. E assim vão. E assim vão fazendo. Essas mesmas práticas que praticaram contra Cristo vão ser usadas contra nós. Mas permaneçam firmes, professores, ensinando a verdade. Porque só a verdade em Cristo Jesus que liberta o homem pecador. O penúltimo ponto, para estar finalizando, como ensinadores, aprendemos com ele que, apesar de desencadear sofrimentos, o compromisso com o ensino deve estar a serviço da verdade. Por mais que o ensino da verdade desencadeia sofrimento e perseguição ou perda de cargo, mas nós temos que estar ciente que o nosso compromisso é em serviço da verdade e nada mais do que a verdade a não ser pela verdade. E é isso que nós temos que fazer. Perde cargo, perde a vida, perde o que for, mas se for em nome da verdade, vamos alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Finalizando a aula de hoje, o exemplo de Jesus não deve ser apenas admirado, mas ser seguido.